Retornamos então. Professor, o jogo é pesado, hein? Fui lá tomar uma água, já voltei. Diversas informações. É isso aí, pessoal. Esse é o Adelante. Esse é o projeto que eu idealizei, respeitando o seu investimento, sabe? E de forma objetiva. Falando que vem na prova, fazendo uma abordagem teórica. Tranquilo? E aí, esse é o Adelante, né? Divulga aí para os seus amigos. Ah, concorrente, professor. Não. Joga pesado. Deus vai abençoar a sua vida. Vem comigo na tela agora para a questão de número 8, né? Vem para a questão de número 8. Manuel praticou a conduta tipificada como crime. Ok. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado. Ou seja, o dispositivo foi revogado. Isso. Mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Veja, eu tenho uma revogação formal, mas eu tenho essa conduta, nessa conduta, ela deslocou para um outro tipo penal. Então, essa conduta continuou sendo típica. Deu para entender? Vamos lá então. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolir seu crimes com a edição da nova lei, questão corretíssima, né? Não há que se falar em abolir seu crimes em relação à nova lei. Veja, isso, né? Em relação à nova lei, não há que se falar isso com a edição da nova lei, não há que se falar em abolir seu crimes. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas a revogação formal da conduta. Ou seja, a necessidade da revogação formal e material da conduta. E eu vou explicar para vocês. Bem, é importante quando a gente trata aqui de abolir seu crimes, o artigo 2º menciona no Código Penal. Não pode ser punido o fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Efeitos penais! Veja que a responsabilidade civil ela continua, né? Então veja, abolir seu crimes opera a extinção da punibilidade. É uma causa extintiva da punibilidade, artigo 107, inciso 3 lá do Código Penal. A cessação dos efeitos penais da condenação. Logo, se o agente cometeu outro crime, não será considerado reincidente. Então, veja, essa é a consequência, né, da extinção, uma das consequências da extinção dos efeitos penais da condenação. Agora tem que ficar ligado, porque os efeitos extrapenais, né, os efeitos civis, eles permanecem. Como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano. Lá no artigo 91, inciso 1 do Código Penal. Tá? Importante. Tá? Abolir seu crimes é a extinção do caráter criminoso da conduta. Aqui comigo. Então veja, há uma extinção do caráter criminoso de uma determinada conduta. Uma conduta que era considerada criminosa, ela perde essa roupagem criminosa. Deu para entender? Então, veja, de outro lado, quando eu falo da denominada neocriminalização, eu estou tratando da novatio legius incriminadora. Era uma conduta que era considerada atípica, agora recebe uma roupagem da tipicidade. Deu para entender? Uma conduta, né, falando em sentido amplo, é claro, uma conduta que não era considerada criminosa, agora recebe a roupagem de conduta criminosa. É a neocriminalização. Então, a abolição crimes, ela se contrapõe à denominada neocriminalização. Deu para entender? Vem na tela. Vem na tela porque, veja, quando eu trato aqui da neocriminalização, a conduta, uma criminalização de uma conduta anteriormente considerada atípica, a novatio legius incriminadora, a gente tinha falado agora aqui. Fica ligado, porque quando você vai fazer uma contraposição da abolição com a lei penal temporária e também com a lei penal excepcional, aqui comigo. Se eu tenho um tipo que foi criado através de uma lei penal temporária ou excepcional, e após a lei temporária parar de produzir os seus efeitos, em decorrência do prazo fixado na própria lei, e você sabe que a lei temporária ela é autorrevogável, ou seja, não necessita de uma outra lei para revogá-la. Deu para entender? É a autorrevogação da lei temporária. A mesma coisa é a lei excepcional. Se eu não tenho mais aquele estado que ensejou a edição daquela lei excepcional,
uma situação de excepcionalidade, aquela lei ela se auto-revoga. A lei temporária e a lei excepcional, essas leis, não se submetem ao princípio da continuidade da lei penal. Esse princípio, como assim, professor? Não entendi. É porque o princípio da continuidade da lei penal fala o seguinte: a lei penal, quando ela entra em vigor, ela permanece produzindo efeitos até que uma outra lei venha revogá-las. Venha revogá-las. Venha revogá-la. Esse é o princípio. Ora, se a lei excepcional e a lei temporária, elas são autorrevogáveis, ou seja, não há necessidade de uma outra lei para revogá-las, é porque elas não se submetem ao princípio da continuidade da lei penal. Se ligou? Elas irão permanecer produzindo efeitos, no caso da lei temporária, até o prazo fixado na própria lei, e no caso da lei excepcional, até o fim da permanência, né, daquele estado extraordinário, que ensejou a edição daquela lei excepcional. Falei lei excepcional, né? Situação extraordinária, lei excepcional. Beleza? Tá. Aí eu tenho lá, na lei temporária, a criminalização de ingerir bebidas alcoólicas durante um determinado prazo. Beleza. Aí saiu uma outra lei mencionando que não há que se falar mais em crime quando se trata aí de ingerir bebidas alcoólicas. Eu tenho uma abolício. Será que essa abolício vai abarcar aquelas condutas praticadas durante a lei excepcional ou durante a lei temporária? Não. Beleza? Aí a abolício não há que se falar em aplicabilidade nesses casos, tá? E aí vai vigorar, há uma prevalência em relação à lei excepcional e à lei temporária, se você for analisar como a lei posterior que retirou roupagem criminosa de uma conduta que foi considerada criminosa durante a lei temporária e a lei excepcional. Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então fica ligado em relação à abolício, né? Quando se trata de lei temporária e lei excepcional. Tá? Lei temporária e a lei excepcional. Tá, fica ligado. Então, na abolício, há a necessidade de revogação formal e material da conduta, que pode aparecer na sua prova assim, ó, revogação material ou substancial da conduta. Deu para entender? Por exemplo, lá no caso do delito de adultério, operou-se a abolício criminis. Por quê? Porque a conduta prevista no artigo 240, ela não migrou para um outro tipo. Então, eu tenho lá a revogação formal e material daquela conduta. Deu para entender? Noutro giro, professor, gostei desse noutro giro, de outra banda. Quando você trata lá do 214, que é o atentado violento ao pudor, né, a figura prevista lá no revogado artigo 214, o 214 ele foi revogado, mas essa conduta migrou lá para o 213, que abarca lá as condutas, né, que configuram o crime de estupro. Então aqui ocorreu apenas a revogação formal. Apenas o dispositivo foi revogado, mas a conduta passou lá para o 213. Então aqui, ó, olha só, cuidado. Não ocorreu a abolício criminis. Ocorreu apenas a revogação formal da conduta criminosa. Tá? E fica ligado ainda, abolício criminis versus lei penal em branco. Aqui comigo. Então tem lá a lei de drogas. A lei de drogas é uma lei penal em branco heterogênea. Ela é complementada por uma espécie normativa, uma portaria, mas de status diferente em relação à lei. Deu para entender? Bem, quando eu trato da lei de drogas, eu tenho aí um complemento, né? Através de uma portaria, aquela portaria da Anvisa. E a portaria da Anvisa, ela traz em seu bojo o rol daquelas substâncias que são consideradas entorpecentes. E eu tenho lá a cocaína. Vamos supor que haja uma alteração nessa portaria. E eu vou verificar, né, que essa alteração, que essa alteração retirou a cocaína do rol dos entorpecentes. O Tício, que estava preso por ter traficado cocaína, foi só cocaína, em relação
a conduta dele, ocorreu a abolição crimes. Extinção da punibilidade. Deu para entender? Agora veja, em relação ao Tício, porque o Mévio, que também está preso por ter traficado maconha, continua preso. Então eu tenho uma abolição que, na verdade, ela não vai revogar o 33. É uma abolição que vai incidir num complemento, na portaria. Então, deu para entender? Então eu posso ter abolição nesse sentido, em norma penal em branco. Eu posso ter abolição em sede de qualificadora. Eu posso ter abolição em sede de causa de aumento. Professor, joga os exemplos, joga duro comigo. O Mévio matou o Tício mediante asfixia. Está respondendo por homicídio qualificado. Saiu uma nova lei alterando o Código Penal, retirando a asfixia lá do rol do parágrafo 2º do artigo 121. O Mévio, que estava respondendo por homicídio qualificado mediante asfixia, vai responder por homicídio simples. Continua preso, mas por homicídio simples. Por quê? Porque em relação à qualificadora ocorreu a abolição crimes. Eu posso ter abolição em relação à causa de aumento. O Tício subtraiu o veículo com o emprego de uma arma de fogo. Deu para entender? Seja de uso permitido ou de uso restrito, enfim. Aí sai uma lei alterando 157 das causas de aumento. Retirando lá, vamos supor, a arma de fogo de uso permitido. Com o majorante. O Tício vai responder. Vamos supor que ele tenha utilizado uma arma de fogo de uso permitido. Enfim. O Tício vai responder por roubo simples, não mais roubo majorado pelo emprego da arma de fogo de uso permitido. Deu para entender? Por que não? Veja. E por que ele vai responder? Porque eu tenho uma abolição em relação à arma de fogo de uso permitido. Deu para entender? Uma incidência de abolição em causa de aumento. Então, fica esperto. Quando eu falo de lei penal benéfica, por exemplo, eu posso ter uma incidência da lei penal benéfica em face de uma causa de diminuição. Uma lei penal que diminui mais a pena. Deu para entender? Então veja, quando eu falo de abolição, volta comigo, eu posso ter abolição em sede de tipo. Eu posso... O que é tipo, professor? A descrição da conduta. Revogou lá a descrição, isso. Ah, agora entendi. Eu posso ter abolição em sede de causa de aumento. Esse exemplo agora da arma que eu dei. E eu posso ter abolição também em sede de qualificadora. Deu para entender? Então fica ligado aí. É claro que quando eu falei a abolição em sede de tipo, revogação do tipo, do tipo, a revogação formal e material da conduta, né? Aquela conduta ela não migrou para um outro tipo. Tranquilo? Vem comigo na tela então, né? Vem comigo então, agora sim, ó, vamos para a questão de número 9. Em relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal adotou respectivamente, né? Em relação ao tempo e ao lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou, respectivamente, as teorias da ubiquidade e da atividade. Aqui não, né? Se ele falou em relação ao lugar do crime, peraí, não. Em relação aqui, ó, ao tempo do crime e ao lugar do crime, tempo do crime é atividade. E lugar do crime é ubiquidade. Aí ele falou respectivamente. Ah, inverteu, querendo jogar duro comigo. Ó. Inverteu aqui, a questão tá errada. Porque tempo do crime é atividade, lugar do crime, ubiquidade. Mas aqui ele falou respectivamente. Então aqui teria que aparecer a atividade, aqui na frente, né? E depois aqui sim a teoria da ubiquidade. Beleza? Então tentou inverter aqui o Sérgio, tentando jogar duro comigo, mas eu peguei ele aqui. Tá, ó, tempo do crime, a teoria adotada. Teoria da atividade. Considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja no momento do resultado. Então veja, o crime, eu vou considerar esse crime, quando ele fala aqui no momento da ação, é porque eu estou fazendo referência ao quê? Ao momento dos atos executórios. Tá? Fica esperto então, quando eu trato da teoria da atividade em face de ato infracional. Eu tenho o MEV aqui comigo. Eu tenho o MEV. O MEV completa 18 anos hoje. Ele praticou um fato análogo a um crime, mas ele completa 18 anos hoje. Será que o MEV, que completa 18 anos hoje, ele tem 17, né? Mas hoje ele está completando 18 anos. Será que ele praticou esse fato às 7 horas da manhã? Só que ele nasceu 16 horas há 18 anos atrás. Deu para entender?
Se você for contar certinho, ele só vai completar 18 anos, 16 horas. Essa, né? Será que eu vou considerar esse critério? Entendeu? Considerar que ele só vai completar 18 anos às 16 horas? É a pergunta que se faz. Beleza? Tá. E ele praticou um fato às 7 da manhã. Bem, eu vou considerar que o mévio é imputável e, portanto, tem responsabilidade penal. E aí, por consequência, né? Ou melhor, isso. E, por consequência, praticou um crime. E pode responder por esse crime, porque tem culpabilidade. Às 0 horas desse dia, ou eu tenho que esperar... eu só posso considerar a partir das 16 horas. É a pergunta que se faz. Doutrina majoritária aqui no Brasil, né? O entendimento é que o Brasil adotou o critério cronológico, ou seja, a partir de 0 horas. 0 horas. Ainda que ele tenha nascido às 16 horas, há 18 anos atrás. Então eu vou considerar que ele praticou crime e não ato infracional. Beleza? Conta a partir de 0 horas. Ah, mas eu só vou completar 18 anos, 16 horas, porque eu nasci há 18 anos atrás, 16 horas desse dia. Eu pratiquei o crime às 7 horas da manhã? Não interessa. Vai responder, eu pratiquei o fato, né, às 7 horas da manhã, então é ato infracional? Não. É crime. Vai responder pela prática de crime. Vem comigo na tela. Fica ligado que o Brasil adotou o critério cronológico, quando se fala de imputabilidade. Então, considera-se... aqui, o agente vai ser considerado imputável. Eu não falei inimputável, né? Falei imputável a partir de 0 horas do dia do aniversário dele. Tá? Então, toda pessoa a partir do início do dia, né, 0 hora, que completa 18 anos, é considerada imputável. Agora, essa presunção é relativa. Professor, por que uma presunção relativa e não absoluta? Aqui comigo. Essa presunção é relativa, porque, embora ele tenha completado 18 anos, no momento da prática do crime, ele não tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou agir de acordo com esse entendimento. Mas por que não, professor? Porque ele completou 18 anos, mas ele é um doente mental e a patologia agiu no momento do crime. Deu para entender? Então, por isso que a presunção dele ser imputável é relativa. Por quê? Porque eu posso apresentar uma causa de exclusão de imputabilidade. Como, por exemplo, uma doença mental que o afetou no momento da prática da ação. Então, a presunção ela é relativa. Deu para entender? Vem comigo, então. Vem comigo, né? Então, fica ligado aí. E quando eu trato lá do lugar do crime, né? A questão trabalha também com o lugar do crime. E nós já trabalhamos aqui, né? A teoria que adotou, a teoria adotada em relação ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade, considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu, deveria se produzir o resultado. Essa teoria aqui, ela se aplica aos crimes à distância. Ou seja, o exemplo, atos executórios no Brasil e a consumação na Argentina. Eu vou considerar lugar do crime e o Brasil também será considerado lugar do crime. Ou atos executórios na Argentina e consumação no Brasil. O Brasil também aqui será considerado lugar do crime. Tanto se os atos executórios foram praticados no Brasil, como também se os atos executórios foram praticados em um outro país, mas a consumação ocorreu no Brasil. Então, vou considerar o lugar do crime onde ocorreu a ação e também, né, não só onde ocorreu a ação, mas também onde ocorreu a consumação, ainda que os atos executórios tenham sido praticados fora do território brasileiro. Agora, fica ligado, porque a teoria da ambiguidade não se aplica aos crimes conexos. Não entendi, professor? Aqui comigo. Furto e receptação. Há uma conexão, né? Porque para que o agente responda por receptação, esse produto tem que ser um produto de crime, né? Então, eu tenho uma conexão entre o furto e receptação. Claro que é qualquer crime, né? Mas aqui eu estou falando em relação a esses dois. Tem a receptação é um crime acessório, né? Também chamado de parasitário. E pode aparecer na sua prova também um outro nome. Qual? Crime de fusão. Beleza? Crime parasitário, crime acessório ou crime de fusão. Receptação. Aqui você tem crime de fusão no adelante. Deu para entender? Agora veja. A receptação
É um crime acessório? É um crime acessório. Beleza. Tem uma conexão com um crime anterior? Sim. Ela depende que tenha ocorrido um crime anterior. Né? Entendeu? Crime. Beleza? Não contravenção. A pergunta que se faz é a seguinte. Se eu tenho um furto que ocorreu na Argentina e a receptação no Brasil, essa conexão ela pode atrair esse furto para ser julgado, processado e julgado no Brasil? Não. Beleza? Entenderam ou não? Então o fato de eu ter um contexto de conexão entre os crimes não atrai o crime que foi praticado em outro país. Deu para entender? Então quando se trata dessa teoria, tá? Bacana? Então fica esperto aí. O furto será processado e julgado na Argentina e a receptação será processada, esse crime de receptação será processado e julgado aqui no Brasil. Tá? Então, se a receptação, é claro, ocorreu aqui no Brasil. Beleza? Então fica ligado aí. Então a gente avança aqui para a questão de número 10. Um cidadão sueco tentou matar o presidente do Brasil. Olha aí, né? Tentando contra a vida do presidente, que se encontrava em visita oficial à Suécia. E esse fato foi praticado fora do território brasileiro. Em tese, né? Em tese. Porque se esse presidente estava num navio de guerra, aí é uma extensão do território brasileiro. Mas, enfim, aqui não falou nada, então vou raciocinar que está fora do território brasileiro. Suécia. Nessa hipótese. O crime praticado não ficará sujeito à lei brasileira. Questão errada, né? Questão errada. Eu tenho aqui um caso de extraterritorialidade incondicionada. Porque quando eu trato de territorialidade, eu tenho que saber, né? Ou melhor, quando eu falo de aplicação da lei brasileira no espaço, eu tenho que saber que o Brasil adotou o princípio da territorialidade. Né? A adoção do princípio da territorialidade. Agora veja, não é de forma absoluta, não. É a aplicação desse princípio da territorialidade, mas é uma aplicação mitigada, temperada ou relativizada. O princípio da territorialidade adotado pelo Brasil é um princípio da territorialidade mitigada, temperada ou relativizada. Por quê? Porque, veja, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então não é de forma absoluta, porque se eu tenho convenção, se eu tenho um tratado ou regras de direito internacional que estabelecem a não aplicação da lei brasileira em determinados casos, e o Brasil acordou com isso, não há que se falar em aplicação da lei brasileira. Então a aplicação da lei brasileira não é de forma absoluta. É de forma mitigada, relativizada ou temperada. Aplica-se a lei brasileira no território brasileiro? Sim. Mas eu posso ter situações em que o fato tenha ocorrido no Brasil, mas eu não vou aplicar a lei brasileira. E outra! Aplica-se a lei brasileira nos fatos ocorridos no Brasil? Sim, mas eu posso aplicar a lei brasileira também a fatos que ocorreram fora do Brasil. Olha aí. Por isso que a territorialidade é mitigada, temperada ou relativizada. Nesse caso, por exemplo, num caso que de fato que ocorreu fora do Brasil, teria aplicação da lei brasileira em razão da extraterritorialidade, que pode ser incondicionada ou condicionada, dependendo. E aqui eu tenho um exemplo em que eu tenho um fato que pode ocorrer em território brasileiro, especificamente no mar territorial brasileiro, e eu não vou aplicar a lei brasileira. Aqui eu tenho um exemplo, a Lei 8.617, a denominada passagem inocente. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida. Tá? Claro que há a possibilidade do fundeio para parada decorrente de navegação e fiscalização aqui comigo. Se eu tenho um navio que está passando pelo Brasil por questão puramente geográfica, esse navio está indo para a Argentina e por questão geográfica ele acaba passando no mar territorial brasileiro e ocorre um homicídio nesse navio, eu não vou aplicar a lei brasileira. Tranquilo? Porque eu tenho aí a denominada passagem inocente. Agora veja, desde que esse navio não venha a colocar em risco bens jurídicos brasileiros. Porque se eu tenho bens jurídicos, né, tutelados aí pelo Brasil, e esse navio vem a lesar
esses bens, como por exemplo, realizando uma pesca não autorizada, ainda que esteja passando pelo território brasileiro, se ocorrer um homicídio, aí sim eu vou aplicar. Por quê? Porque aí a passagem, ela não é inocente. Deu para entender? A passagem inocente é aquela passagem inocente. Só estava aqui, passando aqui. Correu um homicídio sim, mas só estava passando aqui pelo mar territorial brasileiro. Deu para entender? É o posicionamento majoritário que o Instituto da Passagem Inocente se aplica também às aeronaves. Beleza? Tá? Vem comigo então. Tá, então aqui eu dei um exemplo. Na nossa questão, eu tenho uma extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Veja, eu tenho um ato, né, que atenta contra a vida do presidente. Mas poderia também atentar contra a liberdade do presidente. Aí o CESP, como o CESP joga pesado, e ele adora, mas quando ele vai aprontar as pegadinhas dele, eu já me antecipo, o CESP vai jogar patrimônio aqui, tá? Então, um ato atentatório ao patrimônio do presidente da República não entra, claro, aqui no item A. Agora, é um patrimônio pessoal, né? Porque se é um patrimônio da União, aí continua sendo. E um patrimônio da União que está na posse do presidente, um veículo, por exemplo, aí entra aqui. Continua sendo a extraterritorialidade incondicionada. Tá? Eu falo um patrimônio pessoal do presidente. Se é um patrimônio pessoal do presidente, não há que se falar em extraterritorialidade incondicionada. Aí pode cair lá na condicionada. Agora veja, por quê? Porque aqui, ó, vida e liberdade, não entrou patrimônio. Quando eu falo de patrimônio da fé pública, da União, do Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade com economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público, enfim. Tem aqui, né, o princípio real da defesa ou da proteção, como aqui também tem um princípio real da defesa ou da proteção. Esses casos aqui, ó, crimes praticados contra a administração pública, quem está a seu serviço, o princípio real da defesa da proteção, do genocídio, quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil, o professor Cláudio Masson aponta que aqui seria o princípio do domicílio, enfim, tá, importante. Então, ainda... E aqui eu vou chamar a sua atenção que o agente seja absolvido ou condenado no estrangeiro, eu vou aplicar a lei brasileira. Aqui comigo. Quando eu falo, ainda que o agente seja condenado ou absolvido no estrangeiro, eu tenho que chamar a sua atenção, né, nessa questão da absolvição. Tem que chamar a sua atenção. A lei, ela menciona, ainda que seja condenado ou absolvido no estrangeiro. Mas a doutrina aponta que, no caso de absolvição, ainda que a extraterritorialidade seja incondicionada, no caso, né, de ainda que a extraterritorialidade seja incondicionada, eu não aplico a lei brasileira. Calma. CESP não cai nessa, não. CESP, a redação é seca. Ainda que condenado, absolvido no estrangeiro. Beleza? Então fica ligado, CESP usa a letra ordenada da lei. E por que a doutrina fala isso? Vem comigo. A doutrina fala isso porque menciona que não se aplica a lei brasileira porque em decorrência da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 4º, item 4, menciona que o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a um novo processo pelos mesmos fatos. E como o Brasil ele faz parte, né, dessa Convenção Americana de Direitos Humanos, você teria um impeditivo aqui, né, que decorre de uma convenção. E a doutrina então aponta. E o CESP, professor? Rapaz, o CESP, inclusive em 2015, eu tenho a questão aqui, vai letrona da lei. Como? Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios de direito penal e do arrependimento posterior, julgue o seguinte item. Tá, aí vai. O crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira cometido no território da República Argentina fica sujeito à lei brasileira, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Ou seja, o CESP, ele não caiu nessa parada aqui não, discussão de doutrina não, ele veio aqui, ó. O que a lei fala? Ainda que absolvido ou condenado. Agora, se o CESP falar segundo a doutrina, aí tem discussão. Beleza? O CESP vai usar a redação, na minha concepção, como fez aqui em 2015. Ele não pode considerar uma questão 2015 como correta e agora, né, já considerar errada. E outras questões também que vocês resolveram, vocês perceberam que ele considera ainda essa redação correta, né? Ainda que seja absolvido naquele país. Então tem esse ponto aí que aqui no Adelante você tem essa discussão, porque aqui o jogo é duro. Aqui não é só dizer que está certo ou errado, não. Aqui é pegada e gritar caveira, não. Aqui a pegada é monstra, né? Aqui é agressivo. Vamos lá! Tá, então, resolvi aqui a questão, né? Querendo armar uma pegadinha. Não, até que essa questão foi meio que tranquila. Beleza?
Tá. Vamos lá, então, vamos avançar para a questão de número 11, né? Questão de número 11 aqui na sua tela. Questão de número 11 é na sua tela. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido. Em qualquer caso, devendo ser aplicada ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil. Bem, a questão está errada porque ela fala aqui em qualquer caso. É claro que na extraterritorialidade incondicionada eu não tenho condições. Agora, quando eu trato de extraterritorialidade condicionada, eu tenho condições. Umas das condições que eu tenho aqui quando eu trato de lei de extraterritorialidade condicionada é a entrada, né, do agente em território brasileiro. Então é importante a gente ter essa concepção. Bem, quando eu falo de extraterritorialidade condicionada, eu tenho aqui as situações que configuram a extraterritorialidade condicionada. Como, por exemplo, crimes praticados por brasileiro, aqui praticados em aeronave, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Inclusive aqui eu tenho o princípio da representação ou da bandeira, aqui eu tenho o princípio da nacionalidade ativa, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então é importante. Tá, então retorna aqui, ó, questão aqui errada, porque ela fala em qualquer caso, né? Não, eu tenho as condições em que se aplica a lei brasileira quando a extraterritorialidade é condicionada. Aqui eu tenho as hipóteses, né? E, claro, o Código Penal ele trata também das condições. Tá? Aqui são as hipóteses em que eu tenho a extraterritorialidade condicionada e eu tenho também o rol, né, que estabelece as condições lá no Código Penal. E uma das condições é o agente entrar em território brasileiro. Tá, importante, vamos para a questão de número 12. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Correta a questão trata aqui do território, né? Território brasileiro por extensão. Território brasileiro por extensão. E é interessante, porque quando você trata de território brasileiro por extensão, não há que se falar em extraterritorialidade. Professor, não entendi bem aqui comigo. Território brasileiro por extensão. Então, cuidado. Vamos supor um navio de guerra brasileiro está atracado. E eu gosto desse atracado. Por que, professor, você falou atracado e não ancorado? Porque eu fui da Marinha, né? Aqui tem história. Beleza? O navio está atracado, né? No porto é atracado. Ancorado quando está lá no mar. Beleza. Está atracado no porto. Tranquilo? Tranquilo. E aí, o navio de guerra, ocorreu um homicídio dentro desse navio. Eu vou aplicar a lei brasileira? Sim. Agora é um caso de extraterritorialidade ou territorialidade? Muito embora geograficamente esteja fora do Brasil, geograficamente, mas é considerado um território brasileiro por extensão. Se é considerado território brasileiro por extensão, eu não posso falar de extraterritorialidade. É territorialidade. Deu para entender? Então cuidado. O examinador vai jogar um caso que o crime é ocorrido geograficamente fora do Brasil, mas só que é um território brasileiro por extensão. E ele vai falar o seguinte: aplica-se a lei brasileira? Ok. Com base na extraterritorialidade, não. Entendeu? Com base na territorialidade. E ele até pode falar o seguinte: considerando que é um bem público, olha que questão maldosa, considerando que é um bem público da União, aplica-se a lei brasileira com base na extraterritorialidade incondicionada. Vamos supor que ocorra lá um furto de algum bem lá dentro. Extraterritorialidade não, porque se é território, entenderam não? Algum bem público, é claro. Entenderam? Questão capciosa essa, né? Podia cair. Beleza? Vem comigo aqui na tela. Então, é o território brasileiro por extensão. Fica ligado que esse território brasileiro por extensão também pode ser chamado de território flutuante. Então, para efeitos penais,
considera-se como território nacional as embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou, quando privadas... Professor, ele não fala privadas, mas você tem que raciocinar dessa forma. Ou, se há serviço do governo brasileiro, porque é uma embarcação aeronave privada, né? Ou de natureza pública, ou a serviço do governo brasileiro, ou seja, ou privada a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras. Aqui ele também menciona, né? Mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza? É o território brasileiro por extensão, o também chamado território flutuante. E aí vem uma questão muito interessante aqui comigo. Eu tenho agora um navio de guerra argentino que está atracado no porto brasileiro. Ocorreu um homicídio dentro desse navio. Eu vou aplicar a lei brasileira? Não. Por que eu não vou? O princípio da reciprocidade. É considerado um território argentino por extensão. Deu para entender? Então, o navio de guerra argentino que ocorre um homicídio dentro desse navio é um território argentino por extensão. Vai se aplicar a lei estrangeira. Tá, vem comigo. Um diplomata, olha só, um diplomata cometeu um homicídio aqui no Brasil, território do Brasil, beleza. Eu vou aplicar a lei brasileira? Não. Por quê? Eu tenho tratados internacionais que ensejam uma imunidade a esse diplomata. Tá. Eu vou aplicar a lei estrangeira. Mas a lei estrangeira vai ser aplicada a um fato que ocorreu em território brasileiro. E sim, eu tenho então a denominada intraterritorialidade. A aplicação da lei estrangeira a um fato que ocorreu dentro do Brasil. Beleza. Agora vamos supor que eu tenho um navio de guerra argentino. Ocorreu um homicídio dentro desse navio. Eu vou aplicar a lei estrangeira. Beleza? Ao fato que ocorreu nesse navio. Por quê? Porque é um território brasileiro é um território estrangeiro por extensão. Reciprocidade. É um navio de guerra argentino. Agora eu teria intra? Não. Por que não? Porque se é considerado um território argentino por extensão, não há que se falar em intra. Não seria aplicação de uma lei estrangeira a um território brasileiro, porque não é território brasileiro, e sim território argentino por extensão. Deu para você ver as maldades que o examinador pode fazer na sua prova. O professor já tinha estudado isso, sabe? Curso Y, curso X, mas esse jogo duro aí, realmente, aqui você tem no Adelante. Vem comigo. Entenderam ou não? Então fica ligado aí, tá? Então, em homenagem ao princípio da reciprocidade, as embarcações e aeronaves estrangeiras de natureza pública ao serviço do governo estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira. Seria considerado aí um território estrangeiro por extensão. Beleza? O princípio da reciprocidade. Vamos então para a questão de número 13. Vamos então para a questão de número 13. São elementos do fato típico. Conduta, resultado, ok. Nexo, causalidade, tipicidade, ok. E culpabilidade. Não, culpabilidade não é elemento do fato típico, né? A culpabilidade faz parte lá da estrutura do crime. Eu tenho um conceito tripartite, a gente vai ver aqui, é um fato típico, ilícito, culpável. Culpabilidade faz parte da estrutura do crime. E aí continua aqui, né? Já está errado, mas vamos lá. De forma que, ausente qualquer dos elementos, a conduta será típica para o direito penal, mas poderá ser valorada pelos outros ramos do direito, podendo figurar como, por exemplo, ilícito administrativo. Bem, aqui, como falou de culpabilidade não é considerado elemento do fato típico, tá? Importante quando eu falo de elementos do fato típico. O examinador do CESP, para o concurso de vocês, eu acho que se ele aprofundar, acho que ele não vai chegar a aprofundar não, mas se ele trabalhar elementos do fato típico, como trabalhou na outra questão, ele vai trabalhar com base nos crimes nos crimes materiais. Tá? Nos crimes materiais, realmente, eu tenho conduta, nexo, causalidade, tipicidade e resultado. Por quê? Porque nos crimes formais, os elementos do fato típico, basta que eu tenha conduta e tipicidade. Tá? Porque nos crimes formais, eu posso até ter um resultado naturalístico num crime formal, mas esse resultado ele é desconsiderado, assim, para a configuração do fato típico. Deu para entender? Não há necessidade que ocorra o resultado. Os crimes de mera conduta, de mera atitude, é a mesma coisa.
tá? Então aqui eu só tenho a conduta e tipicidade. Nos crimes materiais, conduta, nexo, causalidade, tipicidade e resultado. Aqui comigo. Eu tenho certeza que o examinador vai trabalhar com o conceito de crimes materiais. E aí ele vai fazer essa pegadinha aqui. Vai falar, são os elementos de fato típico. Aí vai colocar conduta, nexo, causalidade, tipicidade, resultado e antijuridicidade. Entenderam? Ou ele vai incluir a culpabilidade. Ele pega, diria categorias, né? Ele pega essas categorias que compõem o crime, que é o fato típico, antijurídico e culpável para um conceito tripartido, e ele pega a antijuridicidade e culpabilidade e fica jogando dentro do tipo, quando não tem nada a ver. Beleza? Tranquilo? São estruturas do crime. Tá? Vem comigo na tela. Tá? Se jogar mais pesado ainda, o examinador pode pedir uma outra classificação, que eu acho que também não vai pedir, mas se pedir é tranquilo. Pedir quais são os elementos descritivos do tipo. Ah, elementos descritivos são aqueles que eles descrevem os aspectos materiais da conduta, como, por exemplo, objeto, tempo, lugar, forma de execução. Entenderam ou não? São elementos que não dependem de valoração para a inteligência. Quando eu falei aqui comigo, são elementos que não dependem de valoração para você entender. Por exemplo, matar alguém. É a descrição da conduta. Né? Tá? Você tem aí um elemento descritivo. Agora eu posso ter no tipo elementos que você vai ter que fazer um juízo de valor. Deu para entender? Não entendi bem, professor? Vem comigo aqui. Quando você tem elementos que você tem que fazer necessariamente um juízo de valor, eu tenho os elementos normativos do tipo, que são caracterizados por elementos cuja compreensão passa pela realização de um juízo de valor. Por exemplo, quando se fala lá, funcionário público, veja que há um elemento normativo. Né? Quem são os funcionários públicos? Você tem que, muito embora você tenha a definição de funcionário público lá no próprio Código Penal, mas, veja, você tem que fazer um juízo de valor. Entenderam ou não? Documento, né, coisa alheia. O que é coisa alheia? O que é documento? Sabe? Decoro, tá? Pudor. Estão presentes em vários tipos penais. E demandam o quê? Demandam uma interpretação, uma valoração para que o seu significado seja compreendido, né? Para que o agente entenda qual é o significado. Deu para entender? Então, isso. Mas eu tenho certeza que o examinador não vai cobrar elementos descritivos. Se cobrar, você vai matar. Se cobrar elementos normativos também. Ele vai trabalhar aqui, ó, nos crimes materiais e mudando aqui, acrescentando, na verdade, aqui ele vai acrescentar, pode acrescentar culpabilidade, né? Ou ele pode acrescentar antijuridicidade. É isso aqui que ele vai trabalhar. Beleza? Agora, se ele jogar mais duro, você tem os elementos aqui para bater na sua prova, tá? Aqui é claro que eu não vou aprofundar aqui para quem estuda para delegado, aqui estudo do tipo é um outro tipo, né? Falando das teorias da tipicidade com a ilicitude, a ratio cognoscendi, ratio essendi, teorias dos elementos negativos do tipo, isso a gente trabalha para delegado. Para o nível de agente de polícia, você trabalha aqui nesse âmbito aqui dos elementos do tipo. Tranquilo? Bacana. Tá. Antes mesmo de fazer aqui um intervalo, vou continuar aqui para dar mais um bizu. Eu já tinha falado, né? Possa ser que a prova, o examinador tenha o interesse de cobrar o conceito analítico de crime, né? Nós temos conceito material, mas aqui vou trabalhar só o conceito analítico. Nós temos diversos conceitos de crime aqui, tá? Mas aqui eu vou trabalhar o conceito analítico, que também é denominado conceito operacional, tá? Para ver se eu conheço como conceito analítico. Esse termo operacional dificilmente cai em prova, cai mais uma prova assim de magistratura, eles pedem esse conceito, com esse nome, né? Que na verdade é o conceito analítico, é o conceito operacional de crime. Bem, então o crime é um fato típico antijurídico, figurando a culpabilidade como pressuposto da pena. Isso aqui é um conceito bipartido, conceito analítico bipartido. Conceito tripartido, que é o que o SESP adota. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. A culpabilidade aqui, ela faz parte da estrutura do crime, tá? Aqui no conceito bipartido, a culpabilidade não faz parte da estrutura do crime. A culpabilidade é um pressuposto da pena. No bipartido, no conceito tripartido. No conceito tripartido, a culpabilidade faz parte da estrutura do crime.
Se você for raciocinar, quando você trata de conceito bipartido, por exemplo, eu tenho aqui um doente mental, né, que não tem qualquer capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento, um doente mental, pelo conceito bipartido, ele comete crime. Só não há aplicação da pena, mas ele comete. Por quê? Porque crime é fato típico e antijurídico. A culpabilidade está fora da estrutura do crime. Quando você raciocina com o conceito tripartido, um doente mental, ele não comete crime. Por que não? Porque crime é fato típico, antijurídico, culpável. Há necessidade da culpabilidade. Deu para entender? Esse é o conceito majoritário adotado, inclusive pela doutrina e pelo CESP também. E fala-se ainda num conceito quadripartido. Esse eu não sabia, professor, mas no adelante você sabe. Então, crime é fato típico, antijurídico, culpável, punível. Esse é o conceito quadripartido. Pessoal, se o CESP cobrar, ele vai trabalhar aqui, ó, conceito tripartido. Tá? Vai falar que o conceito tripartido é um fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Questão errada. Por quê? Porque o conceito conceito tripartido, a culpabilidade faz parte da estrutura do crime. Tá? Aqui comigo. Então, vou agora te dar um intervalo e a gente retorna aí no próximo bloco. Um abraço.